Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos para que Paulo não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade de Deus. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanhavam e nos levaram à casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo do Senhor, a palavra que é inspirada por Ti e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Ela foi lida e nós agora nos debruçaremos sobre ela por algum instante. Senhor, nós te pedimos, abre os nossos olhos para que possamos crer, discutir nas nossas mentes e faz da tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ilumina-nos, ó Deus, e nos torna capazes de aprender, de compreender e de praticar aquilo que a tua palavra nos ensinar. Nós te rogamos hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande amigo meu, o pastor Johnny, alguns de vocês já ouviram falar e alguns já ouviram falar muito dele, né? É um dos amigos que me acompanha e que me discipula. Recentemente o Johnny fez uma adoção. Ele adotou um pastor alemão e colocou nele o nome de Baruch. E o Johnny tem se aventurado na empreitada de adestrar esse filhote. A maioria de nós que temos cachorro, ou já tivemos algum cachorro, em algum momento a gente toma essa decisão, geralmente no início. Logo quando a gente pega o filhote para criar, a gente toma uma decisão: eu vou adestrar esse filhote. E a gente se aventura por vídeos, vai ler algum material, vai ver pessoas, consultar adestradores, o que é muito caro, né? E diante do preço a gente tenta fazer isso por nós mesmos. Eu mesmo tentei educar a Hanabi, não consegui, muito menos o Ryuzaki, né? E eu espero que o Johnny tenha mais sucesso com o Baruch do que eu tive com os meus bichos até aqui. Nós adestramos os nossos cães visando ter nas nossas casas animais obedientes, animais que nos ouçam e atendam às nossas ordens, animais que atendam àquilo que nós queremos que eles façam. E quando passamos em algum treino profissional, geralmente esse treino, essa adestração, esse adestramento, ele é algo condicionado. Quando o cachorro te obedece, você premia. Quando ele te desobedece, você pune ele de alguma forma. Geralmente nós aprendemos que nesse treinamento você premia o cachorro. Quando ele faz algo bom, quando ele te obedece, você dá um petisco, ou o que é mais barato, você dá um carinho, né? Você faz um afago. Nós não somos muito diferentes disso, sabia? Nós também temos a nossa obediência condicionada a treino. Nós somos treinados a ser obedientes. É isso que fazem conosco desde que nós somos pequenos, ou desde que nós somos pequenos filhotes, né? Os nossos pais estão sempre a nos condicionar. Não mexe aí, que você vai se machucar. Não vai por esse caminho, senão você vai ser castigado. A nossa desobediência, ela é punida de diversas formas, dependendo do seu grau. Vão desde alguns dias sem celular para os mais pequenos, para as crianças, para os adolescentes, até longos anos de prisão para os adultos mais impenitentes. Da mesma forma, a nossa obediência, queridos, ela também é premiada. Os pais, geralmente, cedem algumas regalias a filhos que são obedientes. E os nossos patrões, para aqueles que os têm, geralmente pagam, existem empresas até que pagam uma assiduidade para aqueles funcionários que chegam o mês todo no horário e sem faltar. Mas a obediência do reino, ela não é uma matemática tão simples. A nossa obediência, muitas vezes, ela não é premiada. A nossa obediência, na verdade, no que diz respeito a Deus, muitas vezes ela tem para nós altos
custos. E mesmo sendo obedientes, mesmo fazendo aquilo que nós fomos mandados a fazer, às vezes pagaremos alguns preços por isso. Neste capítulo, nós veremos Paulo. Paulo era um homem sedento por obediência. Paulo era um oficial, antes dos judeus, alguém responsável por tão somente cumprir ordens. O império dizia: Paulo mate os cristãos, e Paulo mataria os cristãos. E não mudou. Paulo se converteu e Jesus o comissionou a pregar o evangelho. E Paulo tão somente cumpria ordens. Mas Paulo, nesse capítulo, lida mais uma vez com o preço ou os custos que envolvem isso. E nós veremos no decorrer desses versos que são custos que estão ligados à minha fé e à sua fé também. Aquilo com que Paulo lida, o preço pago, os custos impostos por obedecer a Deus, são coisas que estão ligadas à minha vida e à sua vida. São coisas que não são coisas particulares de Paulo. A tarefa de obedecer é uma tarefa árdua. E a tarefa de obedecer a Deus gera custos. Hoje eu queria pensar com os irmãos em pelo menos 3 custos que estão ligados ao ato de obedecer a Deus. O primeiro é o custo relacionado aos nossos relacionamentos com pessoas amadas. O segundo é que obedecer a Deus gera custo no nosso relacionamento conosco mesmo, nas nossas decisões, nas nossas convicções. E o terceiro, obedecer a Deus gera grandes custos no que se refere ao nosso relacionamento com aqueles que são inimigos da fé, com o mundo, com o pecado, com o diabo. E nós faremos isso em 3 pontos. O primeiro ponto, a obediência gera custos em nosso relacionamento com as pessoas amadas. Nós já lemos os 16 primeiros versos e Paulo, depois de deixar Éfeso, no capítulo 20, Paulo deixa Éfeso. Ele e seus companheiros seguem viagem. O desejo de Paulo é chegar a Jerusalém. Você se lembra que capítulos anteriores, Paulo, ele é impelido, ele é empurrado, ele é obrigado, ele recebe a ordem do Espírito Santo para que vá para Jerusalém. E o desejo de Paulo é chegar ali antes da festa do Pentecostes. Passando por algumas cidades, aportando em outras, Paulo encontra alguns companheiros, Paulo encontra alguns irmãos e Paulo até passa alguns dias. Em Tiro, por exemplo, Paulo fica 7 dias com aqueles discípulos da cidade. Em Ptolomaida, Paulo fica mais um dia. Paulo parte de Ptolomaida e segue para Cesareia. Em alguns lugares você vai ver citado como Cesareia de Filipe. Por quê? Porque morava ali alguém muito importante chamado Filipe. E Paulo se hospeda na casa de Filipe. E esse Filipe é aquele diácono. Se lembra de Atos capítulo 8, onde um eunuco se converte e Deus transporta um homem para o deserto para que pregue e batize aquele eunuco? Aquele homem é esse que agora mora em Cesareia. Eu gosto dessa história, irmãos. Eu gosto das ironias do reino, se é que eu posso chamar assim. Por que Filipe saiu de Jerusalém? Você se lembra? Qual foi o motivo que fez Filipe sair de Jerusalém e pregar o evangelho em Samaria e depois se encontrar com o eunuco no deserto? O motivo foi Paulo. Paulo instaurou a perseguição e forçou Filipe a sair dali. E veja como as coisas do reino são engraçadas. Filipe agora hospeda o seu ex-perseguidor. E eu fico pensando se eles tocaram nesse assunto em algum momento. O fundador do Palavra da Vida, não me lembro o nome dele agora, ele foi um missionário e ele trabalhou entre os indígenas. E um dia, descendo o rio, com o objetivo de chegar a uma aldeia para evangelizar os índios, de repente eles escutaram um barulho de flecha. E quando olharam para a mata adentro, várias flechas vinham na direção deles. Eles foram alvos dos ataques daqueles índios. Mas venceram e continuaram. E conseguiram chegar ao seu objetivo de pregar o evangelho àqueles indígenas. No seu livro, O Canivete na Mão de Deus, ele relata que alguns anos depois, ele estava sentado com o índio que tinha atirado flechas neles. E eles riam daquela situação, dizendo: quase que você me mata e não ouve do evangelho. É isso que nós estamos vendo aqui. Filipe agora está hospedando aquele que outrora o perseguiu.
Filipe agora está dando abrigo àquele que foi o motivo que o fez deixar a sua casa em Jerusalém. Filipe só é Filipe de Cesareia porque Paulo, uma vez, o compeliu a sair da cidade por conta da perseguição. Depois de tantos encontros, Paulo e seus amigos seguem. E ali, em Cesareia, eles recebem a visita de um outro homem, um homem chamado Ágabo. Ágabo era um profeta da Judéia. Ele chega ali e faz uma profecia. Ele pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés e diz: é isso que espera o dono daquele cinto. São muitos encontros. Paulo se encontra com velhos amigos, Paulo se encontra com ex-velhos inimigos, Paulo se encontra com novos discípulos. Mas há uma coisa em comum em todos esses encontros: todos eles tentam desencorajar Paulo a seguir para Jerusalém. Em todas as cidades que Paulo aportou, em todas as conversas que ele teve com seus amigos, com seus colegas, com seus irmãos, o conselho foi só um: Paulo, desista dessa ideia de ir para Jerusalém. Paulo, em todas as paradas, teve a oportunidade de encontrar os seus irmãos e de acolher esse conselho. Mas apesar de todos os pedidos, e veja, queridos, que às vezes a gente trata Paulo como um homem duro, como um homem firme em suas convicções e às vezes um homem um tanto quanto seco. Mas os apelos para que Paulo não vá a Jerusalém são tão carregados de amor que Paulo se compadece. E ele diz àqueles irmãos: por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês estão partindo o meu coração? Paulo sabia que tudo aquilo que aqueles irmãos estavam dizendo era verdade. O Espírito Santo, se lembra? Já tinha alertado Paulo. Ele disse isso aos presbíteros de Éfeso: eu não sei o que me espera em Jerusalém, senão o que me espera em todas as cidades. Perseguição, perseguição e perseguição. Mas dói no coração do velho Paulo saber que os seus irmãos estão se compadecendo dele, saber que os seus irmãos estão sofrendo por ele. E assim também, muitas vezes, é conosco. Sabe por quê? Porque um dos custos da obediência a Deus envolve chatear e frustrar as pessoas que nos rodeiam. Muitas vezes, Deus nos move para algum lugar ou para alguma direção, Deus nos move em algum sentido, e as pessoas ao nosso redor dizem: não vai não. Não vai não, você vai ficar longe da gente. Não vai não, você vai sair de um lugar seguro para ir para um lugar perigoso. Não vai não, lá você não vai ter o mesmo que você tem aqui. Não vai não, é arriscado. Não vai não, pode não dar certo. E nós ficamos como Paulo: por que vocês estão partindo o meu coração? Isso não é algo novo. Jesus ensinou aos seus seguidores sobre isso. Ele disse: aquele que não desagradar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Pense em quantos discípulos, em nome de seguir a Jesus, desagradaram pai e mãe, deixaram pai e mãe à porta dizendo: não vai não, fica. O nosso Cristo não só nos ensinou sobre isso, sobre esse custo, mas Ele mesmo pagou desse custo. Ele viveu isso na própria pele. Se pense, quase caiu. Pense, por exemplo, quando Cristo, às portas da crucificação, teve que ouvir de Pedro: o Senhor não vai morrer na cruz. Teve que ver os seus discípulos na sua despedida, chorando, porque sabiam que era a última vista de seu mestre. E Jesus teve que repreender Pedro severamente. Pense como Cristo se sentiu do alto do Calvário, vendo sua mãe e o discípulo amado aos seus pés.
Nós não estamos, queridos, isentos de situações assim. Muitas vezes, obedecer às ordens de Deus que Deus nos dá, nos causará tristeza, e causará tristeza a pessoas queridas que nos rodeiam, a pessoas que nos amam, a pessoas que, assim como essas do texto, não estão mal intencionadas, não querem o nosso mal, mas, por contrário, estão nos aconselhando e nos desencorajando por amor, porque não querem nos perder, porque não querem estar longe de nós, ou porque não querem ver o nosso mal, porque querem nos poupar de sofrimentos futuros. O sentimento que impulsionava os discípulos a desencorajar Paulo não era o medo. Era o medo por Paulo. Era a certeza de que Paulo seria preso e provavelmente morto em Jerusalém. A Bíblia está repleta de textos que nos encorajam a buscar conselhos de pessoas sábias. Eu não estou dizendo que você deve ignorar todas as vezes que alguém te der um conselho. Eu não estou dizendo que você deve ser aquela pessoa truculenta e irredutível nas suas decisões, que toma uma decisão e ninguém tira da cabeça. Não, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que pedem conselhos a outras pessoas e que mudam muitas vezes os rumos de suas vidas. Mas existem momentos que as ordens de Deus são muito claras. E às vezes, querido, elas serão claras apenas para você. Às vezes a ordem que Deus te deu é clara, muito clara para você, mas para as pessoas que te rodeiam, nem tanto. E é preciso deixar a mãe, deixar o pai à porta da casa e partir para obedecer, mesmo sabendo que naquele lugar vai ser mais difícil, que naquele lugar haverão dificuldades que talvez não haja em outros lugares. Tenha isso em mente. A obediência a Deus tem seus custos. A salvação não. A salvação é totalmente gratuita. Deus fez tudo. Jesus pagou todo o preço. Mas obedecê-lo e segui-lo tem sim seus preços, e não é um preço baixo. Ele não nos chama para nos dar, para darmos migalhas a Ele. Ele nos chama para entregarmos tudo. A obediência tem custos. E em algum momento pode ser que ele envolva ferir as pessoas que estão ao seu redor. Partir o coração daquelas pessoas que te amam. Segunda coisa, a obediência gera custos em nossos relacionamentos com nós mesmos. Me acompanhe aí do verso 15 em diante. Depois disso, separamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e levaram até a casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Que coisa maravilhosa! No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não se circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens de rituais de purificação e pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdadeiro o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que devem se abster de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Verso 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles.
Bem, deixando os corações partidos e ainda provavelmente colando os cacos do seu próprio coração, Paulo segue e por fim chega, termina a sua viagem. Paulo chega ao seu destino em Jerusalém. Ali Paulo se encontra com os presbíteros, Paulo se encontra com Tiago. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago havia morrido, você se lembra, no capítulo 12. Lembra-se no embate de Pedro com Herodes. No embate com Herodes, Tiago acaba morrendo. Esse Tiago que é relatado aqui é o meio-irmão de Jesus, alguém que creu depois e agora se tornou o líder da igreja em Jerusalém e futuramente viria a escrever a epístola que leva o seu nome. Então, quando você for ler a epístola de Tiago, lembre-se, este Tiago era o irmão do nosso Redentor. Tanto Paulo quanto Tiago compartilham as maravilhas que Deus tem feito. Paulo conta minuciosamente, detalhadamente, o seu testemunho entre os gentios, como Deus tem sido bom com o povo gentil. E Tiago conta que o evangelho continuou a avançar em Jerusalém. Veja que coisa maravilhosa. A capital não ficou órfã do evangelho quando o evangelho começou a se espalhar. O evangelho não caminhou para longe de Jerusalém, se ausentando de Jerusalém, mas continuou brilhando longe e brilhando ainda mais forte perto. O povo de Jerusalém continuou a crer, a capital continuou sendo uma cidade muito importante, tanto para a igreja e também um berço de conversões ao cristianismo. Mas nem tudo são flores para Paulo, não é verdade? Aonde Paulo chega, ele já sabia. Perseguições, prisões, correntes. Havia uma fofoca envolvendo Paulo. Uma mentira. Os judeus estavam espalhando que quando Paulo pregava aos judeus, ele ordenava aos judeus que abandonassem a sua cultura, que abandonassem Moisés e deixassem essa coisa de Moisés e lei para lá, abstessem inteiramente da sua cultura e seguissem a Cristo. Bom, isso é uma mentira, Paulo não fazia isso, Paulo ainda era um judeu. Durante as viagens, nós temos inclusive Paulo fazendo um voto de Nazireu, Paulo raspando a cabeça em uma das cidades porque tinha feito um voto. Paulo então é aconselhado a se juntar a uns homens que tinham feito um desses votos. Tiago diz a Paulo, olha, tem aqui uns homens, eles fizeram um voto, e você vai se juntar a eles, fazer o voto com eles e pagar as despesas deles. Isso provavelmente, isso deve, Paulo, provar que você não rompeu com as suas raízes culturais e deve acabar com as falácias que te envolveram. Paulo acata o conselho e já no dia seguinte coloca isso em prática. Veja, queridos, que coisa importante para que nós aprendamos. Paulo sabia que tudo que estavam falando dele era uma mentira. Paulo tinha certeza, a igreja tinha certeza. Paulo poderia muito bem ter deixado para lá. Irmãos, vocês confiam na minha palavra? A igreja ia dizer, Paulo, nós confiamos. Presbíteros, líderes de Jerusalém, vocês creem que tudo isso é uma mentira? Paulo, cremos. Paulo tinha, como nós já aprendemos, um documento. E ele trabalhava em cima daquele documento que foi feito no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Paulo não proibia judeus de viverem a sua cultura. Apenas ensinava que a cultura judaica não era aquilo que determinava a salvação, não era aquilo que... ela não estava incluída no pacote da salvação, provando de que não só judeus poderiam ser salvos, mas também os gentios. Paulo poderia ter batido o pé, comprado briga, solicitado que as acusações fossem comprovadas, mas Paulo não faz isso. Paulo abre mão da razão e se submete àquelas leis. Enquanto no primeiro ponto nós aprendemos que obedecer a Deus pode trazer custos no nosso relacionamento com o outro, aqui nós aprendemos que obedecer a Deus nos traz custos internos também. Muitas vezes, ao estarmos diante de um cenário em que nós precisamos obedecer, há um conflito interno entre nós e as nossas convicções. Obedecer a Deus é esmagar o nosso eu.
Obedecer a Deus é pegar tudo aquilo que nós achamos que é certo, tudo aquilo que nós temos plena convicção de que esteja certo, os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas preferências, é esmagar tudo aquilo e submeter tudo aquilo a Deus. Assim aconteceu com Paulo no episódio da circuncisão de Timóteo. Paulo sabia que não precisava circuncidar Timóteo, mas por amor ao Evangelho, Paulo deixa essas convicções para segundo plano. Tudo isso, tanto lá quanto aqui, tem um objetivo: eliminar o maior número possível de barreiras para que o Evangelho avance. E veja, queridos, a abnegação, esse ato de subjugar o nosso eu por causa do outro, esse ato de rejeitarmos a nós mesmos em prol do outro, em prol da obediência, não é algo que deve fazer parte apenas do nosso caráter. O próprio Cristo disse sobre isso. Ele disse: aquele que quiser vir, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. A abnegação, esse ato de subjugar a nossa natureza, é também a primeira evidência da salvação do pecador. É quando nós professamos como Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É quando nós entregamos a nós mesmos a Deus e dizemos: Senhor, eu não ligo mais para mim, não são as minhas convicções, não são os meus desejos, não são as minhas preferências, mas é o Senhor quem me governa. Tudo que tenho, tudo que sou, está submetido ao Senhor e submetido a obedecer ao Senhor. Isso é inclusive o que nós demonstramos no batismo. Nós morremos para nós mesmos e nascemos para Deus. Em muitos momentos, é nessa verdade que nós nos agarramos, aceitando algum tipo de prejuízo por amor do outro, aceitando algum tipo de prejuízo por amor de Cristo, por amor do Evangelho e da sua expansão. E não se engane, queridos, haverá momentos que é necessário, que será necessário dar um passo para trás para dar dois para frente. E veja, isso não é apenas um clichê, isso é uma verdade da vida cristã. Mas eu temo que a igreja não esteja tão disposta a pagar esse preço. A abrir mão de seu conforto, a abrir mão de suas convicções, a abrir mão de usos e costumes em prol de que o evangelho avance. Nós estamos vivendo agora, nesses próximos dias, um tempo que algo muito triste acontece. É o tempo da quaresma. Os nossos amigos católicos se abstêm de carne. Nós sabemos que não é necessário. Mas sabe o que muitos crentes fazem, sabendo que tem um vizinho católico? Um churrasco. E não é pecado fazer churrasco. Misericórdia se fosse, né? O pecado não está em acender uma churrasqueira e prover alimento para a sua família. O pecado está em fazer aquilo única e exclusivamente para provocar aquele que tem um voto, que tem alguma coisa. Muitos crentes não estão dispostos a deixar de fazer o churrasco para não provocar o seu amigo, o seu vizinho católico. Muitos de nós não estamos dispostos a, quem sabe, nos sentarmos numa mesa de jantar com um católico e comer peixe, porque ele está na época que não pode comer carne. Talvez alguns cristãos se sentariam nessa mesa e ridicularizariam o amigo, dizendo: ah, mas você é bobo, aí não vai comer carne? Isso é besteira, rapaz. E sabe o que isso cria, queridos? Isso cria portas fechadas, portas trancadas para o evangelho. Isso cria barreiras, isso cria muros. E eu não estou dizendo que você deva participar da quaresma por amor ao católico, não. Eu não estou dizendo que você deva se subjugar a isso. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós somos livres nele, mas nós também somos livres para nos abster de muita coisa, para que o evangelho avance. A liberdade que Cristo nos chamou, a liberdade que Cristo nos deu, não está em só apenas abrir as portas para fazer aquilo que queremos, mas está em também, podendo fazer, escolher não fazer por amor ao outro. Não foi isso que Cristo fez por mim e por você? Paulo, escrevendo
aos Filipenses, convida aquela igreja a imitar a Cristo, e ele diz: Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E você que estava na EBD sabe o quanto essa morte foi terrivelmente dura para o nosso Cristo. Mesmo sendo encontrado como Deus, mesmo não precisando, mesmo podendo se negar, Cristo escolheu em sua liberdade padecer para que houvesse vida para nós, para que houvesse oportunidade de redenção, para que houvesse oportunidade de arrependimento, para que nós fôssemos hoje transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Mas nós, queridos, temos dificuldade com isso. É difícil dar um passo para trás. É difícil fazer como Paulo e se submeter a algumas coisas que não são necessárias, mas para que o evangelho avance. Já viu o político que em época de eleição abraça criança suja, visita pobre, faz de tudo? Às vezes nós nos comportamos menos que isso. Nós não estamos dispostos a abraçar as crianças sujas, a socorrer o pobre. Nós não estamos dispostos a sair das nossas casas, do nosso conforto. Nós não estamos dispostos a dar um passo para trás para que o evangelho avance com mais força. A abnegação, a submissão, a obediência a Deus não é uma opção. Não é um cardápio onde elas estão lá descritas e nós podemos ou não escolhê-las. Submeter o nosso caráter a Cristo, submeter o nosso ser a Jesus, submeter tudo aquilo que temos e somos às ordens de Deus, é uma ordem muito bem expressa, e mais que isso, ela foi exemplificada pelo próprio Deus. Em João, depois do lava-pés, Cristo diz isso: eu não precisava lavar o pé de vocês, eu sou o mestre, vocês são os discípulos, mas eu o fiz para que vocês tenham exemplo, e para que o que eu fiz com vocês hoje, vocês façam com outros. Cristo abriu mão de tudo que tinha, de todo o seu conforto, da sua divindade, da sua glória, para se fazer como um de nós, para que através disso nós pudéssemos ter salvação. Obedecer dói, queridos. Obedecer dói, nos traz crises internas. Meu Deus do céu, mas eu creio assim, assim, assim. Como que eu vou lidar com isso dentro de mim? Senhor, mas eu nunca fiz isso. Você lembra de Pedro? Senhor, eu nunca comi nada impuro. Tudo que tem na lei eu sempre obedeci. Pedro, mata e come. E nós temos alguma dificuldade, mas pense nisso. A obediência gera custos, e nós não estamos falando de custos baratos. A fatura não é pequena. O custo é alto, porque o sacrifício de Cristo também foi alto. Nós também vimos isso na EBD. Aquilo que Cristo levou na cruz do Calvário por nós era muito. E assim, o mínimo que nós podemos fazer é dar toda a vida, tudo o que temos e somos, por amor a Ele. Terceiro e último ponto: a obediência gera custos em nosso relacionamento com os inimigos da fé. Verso 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Esse é o homem que ensina a todos e em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto em Éfeso Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram a notícia aos comandantes das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram
o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e deu ordem para que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem ele era e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acabem com ele. Os esforços de Paulo foram insuficientes. O dinheiro investido, o fato de ter negado a si mesmo, nada disso foi suficiente para convencer os seus acusadores da verdade. E mesmo diante de tantas evidências, a opinião e o objetivo dos opositores de Paulo continuam os mesmos. Sabe por quê, queridos? Os inimigos da fé não estão interessados na verdade. Eles não estão interessados em solucionar conflitos. Eles não estão preocupados em ter paz com o povo de Deus e muito menos com Deus. As provas são insuficientes. Elas não inocentam o velho Paulo. Nada pôde fazer com que aqueles homens mudassem a sua opinião. Você já esteve diante de uma pessoa obstinada? Alguém que está decidida a fazer alguma coisa, e por mais que o mundo ao redor diga, não faz isso, não vai por esse caminho. É como tirar leite de pedra, é como enxugar gelo, é um trabalho desgastante e de pouquíssimo proveito. Não importa os argumentos, não importa as provas apresentadas, nada muda a disposição do coração daquela pessoa. Não é a primeira vez que isso acontece com Paulo. Como já vimos, Paulo tem feito de tudo para que o evangelho encontre menos barreiras para avançar, mas o coração dos inimigos da fé, esse coração é irredutível, meus irmãos. Esse coração, ele é impiedoso, esse coração é violento, ele não está disposto a lidar com provas e com argumentos. Eles não ligam para os custos, eles não ligam para os caminhos, se são caminhos bons ou maus. Você vai se lembrar. Não é a primeira vez que toda uma cidade se une num alvoroço sem nem saber o motivo. O povo, para lutar contra o evangelho, não pode ver uma multidão que estão lá unidos. Eles não sabem o que gritam, eles não sabem o porquê gritam, mas queriam a cabeça de Paulo. Eles não ligam para consequências. O único objetivo dos inimigos da fé é deter o evangelho, e eles fazem isso silenciando os seus pregadores, custe o que custar. E cuidado, isso não está longe de nós. Talvez você veja relatos assim e pense, Joab, isso aí era 2000 anos atrás, agora as coisas estão mudadas. O povo hoje é mais sensato, a moral hoje é outra. Hoje nós vivemos num mundo top de ética, o amor. Não se engane, queridos. O nosso objetivo deve ser sempre viver a nossa fé de forma pacífica. O povo de Deus não é um povo de guerra. Nós vamos sair pondo fogo nas coisas, caçando briga com gente na rua. O evangelho não é violento, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. As nossas armas são espirituais. A nossa arma é o diálogo. Nós buscamos fazer isso tendo paz. Mas não podemos ser inocentes ao ponto de pensar que isso será sempre possível. No ponto anterior, nós concluímos que, às vezes, nós precisamos nos submeter a situações desagradáveis para que o evangelho avance, mesmo que isso nos frustre. Mesmo que isso nos leve a fazer coisas que nós não queríamos fazer, mas nós precisamos ter um equilíbrio quando se trata disso. E esse ponto traz equilíbrio. Ao mesmo tempo que existem situações em que é melhor ter paz do que razão, e nessas oportunidades nós abrimos mão, nós deixamos para lá, nós deixamos de ter a razão para ter paz. Mas existem outros motivos que a máxima é outra. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Quando aquilo que está em jogo é apenas nós mesmos, as nossas convicções, as nossas opiniões, nós podemos considerar.
Nós podemos ser sábios e deixar para lá, mas quando aquilo que está em disputa, quando aquilo que está em voga, quando o alvo das acusações se torna a palavra de Deus, se torna o nosso Deus, a verdade revelada pelo nosso Cristo, não há concessões, não há possibilidades, não há como deixar para lá, a não ser defendendo a verdade a todo custo. Homens morreram, mulheres morreram, porque não arredaram o pé da verdade de que o Cristo ressuscitou. E esse é um testemunho de que a nossa fé é verdadeira. Ninguém chegaria tão longe por uma mentira. Ninguém se submeteria a tantos sofrimentos como os nossos irmãos sofrem, sabendo de que a fé é uma mentira. Apesar da igreja tentar sempre seguir por um caminho pacífico, as forças do mal, queridos, elas nunca selaram um acordo de cavaleiros conosco. O mal sempre continuará a fazer tudo para frear o evangelho, para frear o avanço do reino, para calar os pregadores que mostram Jesus Cristo ressurreto. Não se engane. A obediência a Cristo sempre será um combustível nesse fogareiro. Obedecer a Cristo sempre irá incitar as forças do mal contra as nossas vidas. A busca por uma vida que agrada a Deus é, consequentemente, a busca por uma vida que enfurece os inimigos da fé. Ninguém é perseguido, queridos, por ser um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ninguém é perseguido por ser um crente gente boa. Está aqui na igreja, mas chega nos ambientes, ele conta piadas ímpias, ele assiste os mesmos programas, ele pega propina, ele faz tudo que o ímpio faz. Ele é o crente bonzinho. Ele é crente, mas ele é nosso amigo. Rapaz, mas nós estamos desviando o dinheiro na frente do crente. Não, moço, fulano liga para isso não. Ele é nosso amigo, ele é nosso parceiro. Ninguém persegue um crente assim. Ninguém persegue o crente, como o pastor Davi disse domingo passado, ninguém persegue o crente 007, que é crente, mas ninguém sabe que é. Vive nos ambientes e quando se descobre que é crente, fala, rapaz, mas você é crente. Nem sabia. Você nunca nos contou, nós nunca vimos. Mas agora experimente ser um crente fiel. Experimente buscar santidade, obediência a Deus. E logo, é rápido, você começará a ser taxado de chato. Olha lá vem o santarrão. Lá vem o pastorzinho, né? Logo você começará a ser perseguido. Logo você verá pessoas se afastando, convites para festas e aniversários e reuniões deixando de chegar, oportunidades diminuindo. E tudo isso, queridos, nós estamos pensando num nível muito pequeno, num nível muito leve de perseguição, que são mais frequentes no nosso país. As coisas pioram e pioram muito quando nós começamos a pensar Oriente Médio, quando nós pensamos países não alcançados, quando nós pensamos países muçulmanos. Lá a coisa é feia. Lá dizer que é crente não resulta apenas em rostos virados, em bico, em birra. Lá resulta em morte, em perseguição, em sofrimento. Pessoas apanham na sola do pé, sabia? Para toda vez que pisar no chão, a dor o lembrar do porquê ele foi espancado. Pessoas vão e nunca mais voltam, por amor de Cristo. Tudo isso é o preço, e tudo isso se enquadra no custo que há em obedecer a Deus. Cristo foi perseguido por obedecer ao Pai, e nós também seremos. Ele mesmo disse isso. Então eles os entregarão para ser perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Somos chamados, queridos, e capacitados pelo Espírito Santo à obediência. Mas no mundo caído, isso tem um custo, e um alto custo. O mundo, por mais que às vezes tente parecer, se fantasie e se camufle como um amigo da fé, ele não é. O mundo é um inimigo declarado de Jesus e da igreja. E obedecer a Deus implica em cutucar essa onça com vara curta.
implica em enfurecer o mundo, implica em chamar a perseguição para cima de nós mesmos, implica em se tornar alvo daqueles que perseguem o nosso Cristo. Caminhando para o fim, obedecer a Deus nem sempre nos trará as melhores coisas dessa vida. Eu sei que lá fora, em outras igrejas, espero que você nunca tenha ouvido isso aqui, você recebe muitas promessas de que seguir a Cristo te dará riquezas, te dará um carro novo, uma casa melhor, um emprego melhor. Isso pode acontecer, sim, mas não é um compromisso que Deus tem conosco. Não é uma matemática exata. Na verdade, na maioria dos casos, é o contrário que acontece. Obedecer a Deus nos trará custos, e custos altos. E veja, os custos da obediência a Deus estão diretamente ligados ao Evangelho. Todos somos pecadores, é o que diz a Bíblia. Pecadores porque desobedecemos a Deus. A desobediência tem um preço, nós falamos sobre isso na EBD também. A desobediência tem seu custo. E em se tratando de pecado, o salário é a morte. Sabendo de que não seríamos capazes de sermos obedientes o suficiente para sermos salvos, Deus tomou uma decisão. Ele enviou seu Filho. E em toda a vida, Jesus foi perfeito e perfeitamente obediente. Isaías 53 e 1 Pedro 22 dirão que nele não havia pecado nenhum, zero desobediência. Mas sabe qual é o mais impressionante disso tudo? Nada do que Cristo viveu, todos aqueles sofrimentos que nós vimos na EBD, todo aquele escárnio, toda a maldição que recaiu sobre ele, todo o sofrimento, nada disso foi em causa própria. Mesmo nunca tendo desobedecido, foi considerado maldito por amor daqueles que creem em seu nome, por amor de mim, por amor de você. A cruz de Cristo é a grande loucura da redenção. O sacrifício de Cristo é o grande escândalo desse cosmos, pois sendo perfeito em sua conduta, foi considerado criminoso. Para que por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício, eu e você e tantos outros criminosos pudéssemos ser considerados justos. Paulo disse sobre isso em Romanos 5,19, logo, pois como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A fim de obedecer ao Pai, Jesus veio ao mundo em carne, se humilhou e sofreu, para que nós pudéssemos ter vida. E quem sabe, meu amigo, você que está aqui ainda vive essa vida de desobediência, uma vida longe de Deus, uma vida que não quer compromisso com as ordens, com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus quer de nós. Quem sabe você até queira isso, mas você pensa, não, eu já fui longe demais, eu sou muito desobediente, é impossível eu me tornar alguém que obedeça ao Senhor. Se isso já passou pela sua mente, eu tenho duas notícias para você. Uma ruim e uma boa. A ruim é que você está certo. Nós não somos, ninguém é capaz de se tornar obediente a Deus por nossas próprias forças. Ninguém é capaz de querer ser obediente a Deus porque o pecado nos escraviza. O pecado nos afasta, o pecado nos amordaça, nos cega e nos leva para longe de Deus. Mas a boa notícia é que alguém pisou esse mundo e esse alguém era capaz de ser obediente e ele foi. E sendo obediente, a sua obediência foi imputada a cada um de nós, foi atribuída, foi contada na nossa conta. Numa conta vazia de obediência, abundou a obediência de Cristo. E por meio da fé nele, a sua obediência é considerada nossa e assim nós podemos ser salvos. Para que essa obediência seja computada na sua conta, para que toda desobediência seja retirada da sua folha e seja preenchida toda com obediência, há apenas uma coisa a se fazer: crer em Cristo. Crer em Cristo.
E esse é o convite que ele faz. Ele nos propõe, não é mesmo, essa troca de fardos. Ele diz: lançai sobre mim o seu jugo e tomai sobre vós o meu fardo que é leve, pois eu sou manso e humilde de coração. Não deixe para depois. Creia em Cristo. Creia nele hoje. Não deixe para amanhã. Apodere-se. Apegue-se a essa obediência de Cristo. Venha a Ele com fé, com convicção e com o desejo de entregar toda a sua vida a Ele. E a nós, meus irmãos, nós temos um grande exemplo a seguir, o nosso Salvador. Ele nos ensina a cultivar uma vida obediente a Deus. Mesmo que para isso nós precisemos ferir as pessoas ao nosso redor. Mesmo que para isso nós precisemos desagradar as pessoas que nos amam. Mesmo que para isso nós precisemos submeter o nosso ser a Deus. Mesmo que isso nos cause desconforto. Mesmo que isso faça remoer as nossas entranhas. Nós somos chamados à obediência. Mesmo que para isso nós precisemos lutar contra os inimigos da fé. O nosso Deus é o nosso castelo forte. E se nos quiserem devorar, demônios não contados, nós temos um abrigo seguro. Esse é o nosso Deus, o nosso castelo forte, o nosso abrigo seguro, onde nós podemos cultivar uma vida de obediência. Uma vida que não é fácil, mas uma vida segura, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.